Então, agora, eu estou feliz para pregar meu primeira pregação aqui. E eu quero dar uma palavra de Deus para vocês, ok? Vamos lá. Ok. Nossos versículos aqui. Ok. Eu vou começar com uma história. Durante meus dias de seminário, trabalhei para uma empresa de serviços que limpava piscinas. Eu tinha que remover folhas, aspirar a sujeira e colocar os produtos químicos em 15 ou 20 piscinas todas as semanas, durante todo o ano. No verão, fazia calor. No inverno, fazia muito frio. Na primavera, chovia. Não importava se chovia ou fazia sol, tínhamos que trabalhar. O trabalho era fisicamente muito desafiador. Quando nossa empresa precisava contratar um novo funcionário, meu chefe tentava explicar ao novo funcionário como seria o trabalho antes de ser contratado, sabe? O novo rapaz foi informado de todas as dificuldades e exigências. Então, ele passou o dia com outro funcionário para ver como era o trabalho. O novo funcionário também entendeu os benefícios. Foi por isso que ele se candidatou ao emprego. O salário valia a pena, os horários eram flexíveis, os colegas eram todos cristãos e era agradável trabalhar com eles. Os benefícios faziam justiça ao trabalho. Mas um dos meus colegas passou por 3 semanas de treinamento, aprendeu sobre o trabalho e percebeu: isso não é para mim. Não posso fazer isso. Ele se demitiu antes de se comprometer com o trabalho. Outro dos meus colegas passou por 3 semanas de treinamento, aprendeu sobre o trabalho e pensou que poderia fazê-lo. Mas em seus primeiros 2 meses mostrou que era um péssimo funcionário. Ele se atrasou, não fez todas as suas tarefas, se recusou a trabalhar quando chovia, reclamou quando perdeu o celular na água e exigiu que meu chefe comprasse um novo. Mas você sabe qual foi a pior coisa que ele fez? Ele mentiu. Ele marcou horas em seu cartão de ponto quando ele nunca foi até a propriedade para limpar a piscina. Eu sei porque eu era seu supervisor e era minha função acompanhar o trabalho dele e verificar seus cartões de ponto. Ele se mostrou infiel. Esses 2 homens não estavam preparados para as exigências do trabalho. Eles perderam os benefícios reservados apenas para aqueles que suportam as dificuldades. Antes de sermos contratados pela empresa, se chama Aquacare, água, cuidado de água, recebemos uma mensagem de preparação para o que viria com o trabalho. O objetivo da mensagem era falar com clareza as expectativas do que estava por vir para o novo funcionário, para que eles estivessem preparados. De maneira semelhante, Jesus nos dá uma mensagem nos versículos que veremos nesta noite, sobre estar preparado para o que está por vir. Então, por que você precisa escutar e ouvir esta mensagem esta noite? Bem, o cristão acabará enfrentando perseguição em algum momento de sua vida.
Isso pode acabar sendo muito doloroso. Ninguém quer passar por um momento difícil, mas todo cristão deve estar preparado para se alegrar quando for perseguido. Você está preparado para se alegrar quando for perseguido? Isso pode parecer muito difícil de fazer e até parecer impossível. Como podemos nos alegrar quando passamos por algo tão difícil? Bem, é por isso que todos nós precisamos ouvir esta mensagem nesta noite. Jesus nos ajuda com essa questão em Mateus 15, de 10 a 12. Esta noite seremos desafiados a nos preparar com prontidão para a perseguição, por fazendo essas três coisas. Primeiro, precisamos esperá-la, compreendê-la e nos comprometermos com uma resposta adequada. Para que possamos regozijar e ter alegria quando formos perseguidos. Para estarmos preparados para a perseguição. Vamos ler juntos esses versículos. Aqui, ok? Juntos. Bem-aventurado. Mateus. Ok, com Mateus. Pronto? Mateus 5, 10, 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e mentindo, disseram todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, no começo aqui, eu quero dar algumas definições para que todos nós estejamos na mesma página sobre o que estamos falando quando eu discuto perseguição. Primeiro, essa é definição da perseguição, ok? Perseguição é a prática de causar dano a outra pessoa. Palavra-chave. Especificamente por causa de sua fé em Jesus Cristo. É o seu estilo de vida de seguir a Jesus. Pode ser qualquer tipo de dano, incluindo insultos verbais, abandono da comunidade, perda de negócios, emprego, posses, dor física, morte, difamação. Pode vir também de líderes do governo, vizinhos, amigos, familiares e até mesmo outros cristãos. Portanto, há várias coisas que a perseguição não é. Primeiro, perseguição é não sofrer as consequências do seu pecado. Se você pecar e for preso, você não está sendo perseguido, mesmo que você seja um cristão. Você sabe. 2. A perseguição não é sofrer do mal natural. Doença ou morte causadas por doença é sofrimento por desastres naturais. Não são uma forma de perseguição. E 3. A perseguição não é sofrer as ocorrências típicas de injustiça no mundo. Ser assaltado na calçada ou ter seu carro roubado não é perseguição. Essas são as ações de oportunistas, não porque você é um cristão.
Mas aqui, desculpa, ok. Vou dar exemplos de perseguição. Alguém te chamar de um palavrão porque você acredita em Deus. Um vizinho rindo de você porque você vai à igreja. Um colega conseguindo uma promoção que seria sua porque seu chefe não gosta de cristãos. Algumas perseguições são mais dolorosas. Missionário, eu conheço atualmente, sendo envenenado na China e morreu. Cristãos norte-coreanos presos não terem uma Bíblia. Igrejas etíopes sendo queimadas com pessoas dentro. Estas são perseguições. E quando estou falando sobre sofrimento, dor, dificuldades em sua vida nesta noite, estou me referindo especificamente à perseguição. Não estou falando de quando a árvore caiu no seu carro e você perdeu a transporte para o trabalho. Não estou falando de quando você estava doente e teve dores de cabeça insuportáveis. No entanto, alguns dos princípios que aprenderemos hoje se aplicarão a essas situações, mas não a todas. Portanto, seja sábio em sua compreensão aqui. Ok? Entendeu? Esses são sofrimentos realmente difíceis. E as Escrituras discutem isso em outras passagens, mas nesta noite precisamos falar sobre o sofrimento da perseguição. Porque precisamos de um tipo específico de preparação para quando isso acontecer em nossa vida. Ok, vamos lá. A primeira coisa, precisamos esperá-la. É difícil em português essa palavra esperá-la. Sujeito, expectativas, suas expectativas, ok? Precisamos esperar. A perseguição pode chegar para qualquer cristão a qualquer momento, vivendo em qualquer lugar do mundo. Um país livre ou um país fechado. De fato, Jesus fala de tal maneira que todo crente não sei, será perseguido em sua vida. Deixe-me explicar aqui de Mateus 5:10. Ok. Jesus diz que o reino dos céus pertence aos perseguidos. E novamente ele diz a mesma coisa de maneira diferente no versículo 12. Abaixo. Que os perseguidos recebem uma grande recompensa no céu. As palavras de Jesus significam que são os perseguidos que estarão lá, porque aqueles que praticam a justiça e creem em Jesus serão perseguidos. A ideia é que a perseguição seja um identificador, realmente identificador, de quem é cristão e quem não é. Veja a última frase. Pois eles perseguiram os profetas antes de você da mesma maneira. Ok. Esse é paralelismo. É assim. Os profetas eram verdadeiros crentes. Sabemos disso porque eles foram perseguidos. Eu quero explicar mais do minhas notícias. Porque quando você lendo do Novo Testament, todas as pessoas contra o Evangelho, Jesus fez comparação com Israel que não acredita em Deus. O povo de Israel perseguirem os profetas. Entendeu? Os seguidores de Cristo seguem os passos dos profetas como verdadeiros crentes em Deus. Se eles perseguiram os profetas,
eles perseguirão você. Então, devemos esperar isso. Entendeu? Olha, Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão. O futuro, de fato. Agora, acho que Paulo está usando o ensino de Jesus em Mateus. Paulo sabia sobre o sermão da montanha. E aqui está fazendo uma aplicação para Timóteo. Ok, I'm lost behind here. What's next? Ok. Ficará muito claro na próxima passagem em Mateus, depois essas bem-aventuras, diretamente depois, bem ali. Ok. Mateus, quando Jesus falar sobre o crente como vocês sabem, sal de terra. Um discípulo de Jesus é alguém que está em uma missão neste mundo para mostrar Deus aos outros. Ensinar sobre Ele para aqueles que não o conhecem e trazer os incrédulos a Cristo. O discípulo que vive em missão é um discípulo que segue na justiça de Cristo. Este discípulo irá confrontar um mundo que odeia a Deus, Jesus e seus seguidores. Alguns se arrependerão, outros não. E algumas vezes a cristão será perseguido. Então, realmente, se você não vive no missão, você vai nunca receber essa perseguição. Entendeu? Se você é cristão, se está em missão com Deus, se quer viver uma vida piedosa, devemos esperar e estar preparados para isso. Mas algumas coisas que quero deixar claro aqui. Ok? Primeiro, não devemos procurar perseguição. Ok? No propósito. Ok? De propósito. Jesus disse para ser, antes de esse sermão, talvez o último domingo, Jesus disse que pacificadores devem isso. Jesus disse para ser pacificadores. E Paulo também diz para viver em paz com os outros. Ok? Romanos 12, 18. Tenha o objetivo de viver uma vida tranquila. Paulo disse para Timóteo. Ok? 2. A perseguição acontece de acordo com a vontade de Deus e não a nossa. Okay? Você não pode acordar e dizer, hoje eu vou receber perseguição. Mas nós precisamos ser preparados. Pedro disse aqui, 1 Pedro, ele disse, mas se você sofre como cristão, não se envergonhe, pois é melhor sofrer por fazer o bem, se Deus quiser. 3. Devemos fazer tudo o que pudermos para viver em paz com os outros e não instigar os outros contra nós. Ok? 1 Pedro 3. E também, eu aumentar isso, devemos viver com sabedoria para preservar a vida e os membros em meio ao perigo. Um cristão imprudente, eu aprendi essa palavra essa semana. Imprudente que acaba ferido ou morto não prova fidelidade, apenas prova estupidez.
Entendeu? Não é smart para andar a rua bem noite, eu não sei. Bem noite. Para compartilhar Jesus com drogas e... Entendeu? É muito perigoso. Você precisa usar smarties. Ok. Smarties. Pensar. Obrigado. Ok. No entanto, não devemos ser controlados pelo medo e não devemos ficar surpresos quando a perseguição acontece. Devemos aprender a viver com a expectativa de perseguição. Esta é a primeira coisa ao se preparar. Precisamos esperar porque somos cristãos. Se vamos esperar que a perseguição entre em nossas vidas, precisamos entender mais sobre isso de uma perspectiva bíblica e como isso se encaixa nos planos de Deus. Então, primeiro, precisamos esperá-la, ok? E agora, em segundo lugar, precisamos entendê-la. Aqui, em 5:11, esse lugar, Jesus nos mostra três tipos de perseguição que podemos esperar na vida cristã. Vou resumi-los assim. Ok, eu vou ler de novo. Os insultarem e os perseguirem e mentindo, dizerem todo mal contra vocês. Vou resumi-lo assim. Insultos verbais, com bocas, danos físicas, difamação de caráter. Ok? Três tipos. Muito interessante, olha aqui. Eu vou colocar lá. Muito interessante aqui, Paulo disse em 1 Coríntios 4, explicou que ele foi tratado com as mesmas três coisas. Aqui, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, verbais, né? Abençoamos quando perseguidos, física, suportamos. Quando caluniados, essa mentira, difamação. Ok? Essas mesmas três coisas, certo? O que precisamos entender de fato quando essas perseguições acontecem? Ok? Vou repetir. O que precisamos entender de fato quando essas perseguições acontecem? Você está pronto? Mateus registra isso para nós. Jesus disse bem ali no início do versículo 11. O que precisamos entender é que perseguição é uma benção. É uma benção. Vou lhe dizer, ao longo da minha vida, quando tenho testemunhado a outros sobre Jesus, ou tentei seguir com as coisas certas diante da oposição, e não deu certo. Alguém está bravo comigo, ou que de mim não parece uma benção. Eu me sinto julgado. Eu me pergunto se Deus está bravo comigo. Eu me preocupo constantemente se fui eu que fiz algo errado. Jesus disse ser um pacificador. Paulo e Pedro disseram viver em paz com os outros. E agora não há paz. O que está acontecendo? Talvez você esteja em uma situação no trabalho em que seu chefe queria que você minta. Você pode perder o emprego se não o fizer. Seus vizinhos estão
espalhando mentiras sobre você e agora ninguém fala com você na sua rua. Você se sente sozinho. Você pode perder dinheiro, você não tem amigos. Você pode estar em uma situação em que há uma ameaça à sua vida. As pessoas querem machucá-lo fisicamente. Você não se sente seguro. Deus vai te proteger. O que está acontecendo? Talvez você está imaginando, eu sou cristão. Não fiz nada de errado com essas pessoas. Deus os ama. Eu os amo. Se eles apenas entenderam que eu quero ser seu amigo e estou tentando abençoá-los e ajudá-los, por que estou sendo perseguido? Isso não parece benções. E é por isso que, para estarmos preparados, precisamos entender como essas coisas que estão acontecendo são benções. Eu quero dar 3 esclarecimentos sobre como essas situações são benções no plano de Deus para a vida cristã. O primeiro, eu já expliquei em Tiquinho mais cedo. A perseguição é um sinal de salvação. Essa é uma benção. E traz segurança à nossa esperança de vida eterna. Se todo cristão que vive em retidão por perseguido, então podemos ter certeza de nossa salvação quando estivermos sofrendo perseguição. Isso é o que eu gosto de chamar a mensagem esquecida de segurança. Se o mundo acerta tudo sobre você, então talvez você realmente seja do mundo. Eu não teria certeza da salvação. A rejeição do mundo é um marcador de aceitação com Deus. A perseguição é uma benção de certeza de que Deus nos salvou e nós somos dela. E segundo, a perseguição é um teste de oportunidade para mostrar seu caráter. É difícil a palavra. Caráter. E provar que nosso Deus está certo. Depois que os apóstolos foram presos e espancados pelo Sinédrio por ensinar sobre a ressurreição de Jesus, esta foi a resposta, ok? Ouvi? Vocês ouvem isso? Certo? Ouvem? Ouçam, por favor, ok? Atos 5:41. Ok. Eu preciso abrir meu Bíblia aqui, que eu esqueci de colocar aqui. Ok. Atos 5:41. E agora, ok. Quando eles, depois que os apóstolos foram presos, eles dizem, 41, e eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, eles deixaram o conselho regozijando-se porque foram considerados dignos de sofrer desonra por causa do homem. Nosso Deus não é mais sábio, melhor e mais amoroso do que todos os outros. Seus seguidores provam que Deus é Deus quando Ele permite que a perseguição aconteça e seus seguidores acabam agindo como Ele quer. Por exemplo, Deus testou Jó, porque sabia que Jó seria fiel. Satanás perseguiu Jó por ser justo.
Deus sabia que Jó permaneceria fiel. E aprendemos na história que Deus estava certo. Jó não pecou. Ele não amaldiçoou a Deus. Quando Deus permitir a perseguição em sua vida, pense nisso por um momento. Ele escolheu você naquele momento porque vê alguém tão preparado, tão dedicado. Ele escolheu você e sabe, após sofrer perseguição, ainda vai louvar o nome dele. Que honra isso será. E terceiro, a perseguição é um testemunho do justo julgamento de Deus e da oferta de salvação de Jesus. A perseguição dá a oportunidade final para os malfeitores serem pegos em seus esquemas para Deus puni-los com justiça. O milagre de fazer o bem aos nossos inimigos e compartilhar as boas novas de Jesus, mesmo sendo perseguidos, é o testemunho mais poderoso do seu nome. Olha o que Pedro disse sobre isso. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. É por isso que os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Quando a perseguição entra em nossas vidas, Deus vai julgar os descrentes e também salvar crentes. Também os dois aqui. Ok? Eles terão que prestar contas àquele. Entendeu? E nós vivemos pelo Espírito segundo Deus. Ok? Precisamos manter essas três perspectivas para estarmos preparados para a perseguição. Nosso plano de preparação até agora é esperar, entender e agora finalmente precisamos nos comprometer com a resposta adequada. Jesus expõe claramente para seus ouvintes qual é a resposta adequada à perseguição. No versículo 12, comprometer com a resposta adequada. Em 12, ele nos ordena a nos exultarmos e nos alegrarmos. Para ser claro, regozijo e alegria não é uma emoção aqui. É uma atitude do coração, é um compromisso de agir e se comportar de uma determinada maneira. Temos emoções de tristeza, pesar e humilhação quando sofremos perseguição. Deus nos deu amigos e pastores e uma igreja para nos ajudar em nosso tempo de necessidade, para curar nossas feridas, e Ele prometeu nos libertar. Mas nunca podemos deixar que essas emoções se transformem em ações que nos levem a transformar nossa resposta a Deus em ódio a Ele, ou desobediência, pecaminoso ou infidelidade. Este é um coração errado que só destruirá nossas vidas e causará mais danos. Quando respondemos com regozijo e alegria, parece com o que Paulo e Pedro nos instruem a fazer. Em todo tipo de perseguição, você pode fazer essas três coisas. Ok? Três coisas de novo. Primeiro, fale gentilmente. 1 Coríntios. Trabalhamos, nós já lemos isso. Ok? Aqui. Quando somos amaldiçoados, abençoamos.
Fale gentilmente. Vou continuar. Viva em retidão. 1 Pedro 2:12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observam as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Viva em retidão. 3. Dê presentes aos seus inimigos. Realmente. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Pare um momento e pense em alguém em sua vida que pode ser considerado um inimigo. Alguém com quem você está tendo muita dificuldade. Agora, pergunte a si mesmo, quando foi a última vez que falei gentilmente com essa pessoa com sinceridade? Quando foi a última vez que dei um presente a essa pessoa com a verdadeira intenção de abençoá-la? Espero que esse tipo de personagem seja normal nessa igreja, e acho que é. Mas talvez você precise trabalhar mais nessa área de sua vida. Está chegando um tempo em nossa caminhada cristã, onde seremos testados por nossa fé em Jesus. Em tempos de política, realmente, os cristãos são o bode expiatório mais fácil. Entendeu essa frase? Eles levam a culpa e se tornam inimigos do povo. Você vai encolher, dar as costas. Você evitará sua missão de mostrar Cristo ao mundo para evitar a perseguição, ou você vai se preparar para a perseguição. Esse é meu amigo, se chama em inglês H.C. Stephen. H.C. Stephen? Tá bom? Aqui, do lado. Eu quero falar sobre algo que ele me disse uma vez. Jody e eu estávamos na Índia ensinando na faculdade bíblica onde H.C. Stephen era presidente. Você vê, H.C. Stephen, ele realizou quase tudo que um pastor e líder cristão poderia realizar. Ele começou uma escola cristã que tinha mais de 1.000 alunos. Este foi um movimento evangelístico, porque mais de 70% dos alunos eram índios e tinham aulas bíblicas todos os dias. Ele dirigia uma faculdade bíblica, uma organização da Igreja Batista de mais de 70 igrejas e um orfanato com mais de 30 crianças. Ele era pastor da maior igreja batista da região e supervisionava um grande projeto de construção. E também ele começou um novo projeto para abrir um acampamento para adolescentes. Mas ele estava conversando comigo e me disse: Josh, há uma coisa que ainda tenho que realizar e peço a Deus que, se Ele quiser e me considerar digno, permita que eu seja um mártir por Cristo. Como um jovem, ou não jovem realmente, eu fui casado com Jody, mas muito mais novo do que eu agora, ok? Tive que me perguntar se poderia dizer a mesma coisa
Para ser honesto, às vezes é difícil fazer isso. Nós amamos este mundo. Não queremos perder as coisas que gostamos aqui. Mas então, percebo o quão despreparado estou porque não estou prestando atenção no que Jesus Cristo fez por mim na cruz. O sofrimento e a perseguição que Ele suportou que me deram a salvação. Deus me consideraria digno agora? Quero ser digno diante de Deus ou estou escolhendo temer o homem e ser aceito pelo mundo? Quando olhei para meu amigo naquele dia, percebi que ele estava preparado. Ele sabia que os cristãos em seu estado da Índia morreram por sua fé. Décadas atrás, muitos pastores foram mortos em guerras tribais. Por isso existem orfanatos em sua cidade. As tribos estão constantemente lutando. Era uma ameaça real. Mas você sabe de uma coisa. Ele estava preparado. Ele estava preparado por isso. Ele entendeu o que a perseguição significa no plano de Deus e se comprometeu a responder da maneira certa. Estamos preparados. Você está preparado? Estou preparado para enfrentar o sofrimento pelo nome de Cristo? Essa frase é uma pergunta. É difícil para dar inflection. Para estarmos preparados, precisamos esperar, compreender agora, assumir o compromisso de falar gentilmente, fazer boas ações e dar presentes aos nossos inimigos em nome de Jesus. Pessoal, este Stephen está ainda vivo agora, entendeu? Mas ele está preparado. Para estarmos, pessoal, este é nosso maior chamado como cristão. Sofrer em nome de Cristo é uma grande honra. É uma grande dificuldade. Se não nos prepararmos, nossas respostas acabarão contra a vontade de Deus e perderemos nossa recompensa. A preparação adequada, existe um compromisso com uma resposta adequada. A prova está chegando e talvez já esteja entre nós. Afim, faça um compromisso com você mesmo para se preparar em sua vida para a perseguição. Talvez você esteja lidando com uma dificuldade com outra pessoa agora. E é uma oportunidade de mostrar a Cristo, colocar-se lá fora. Passe um momento e ore por uma situação em sua vida em que você possa dedicar algum tempo para preparar seu coração. À medida que você espera perseguição em sua vida e tem uma melhor compreensão. Agora, há uma maneira de você se preparar para uma boa resposta, que é regozijar-se com Deus. Tomem um minuto aqui com suas cabeças baixas e eu vou pedir para Jackson para vir em frente e dirigir-nos uma música e depois o Dir vai orar para nós.